Oi, você aceita dicas astrológicas para viver a semana de um jeito mais de boa? Então vem comigo. Bem-vindos e bem-vindas a uma semana de lua crescente em Escorpião, pós-eclipse e pré-outro eclipse que tá chegando na semana que vem. Não é coisa pouca, mas é uma parte de uma etapa onde a gente acabou de receber muita coisa nova com esse eclipse em Leão que aconteceu na semana passada. Se você ainda não viu o vídeo sobre esse eclipse, vai lá ver correndo, que eu te ensino a ver qual casa do seu mapa influenciou, o que que isso pode significar. Faço você voltar lá em 2017, talvez até em 2009, para entender algumas correlações com o seu presente. E nesse vídeo de hoje eu já vou te preparar um pouco para uma finalização que está vindo também de uma sequência de eclipses que já está acontecendo desde 2024. Porque esse vídeo vai ser importante para mais quase 2 anos de eclipses acontecendo nesse eixo Leão e Aquário, mas também os eclipses de Peixes e Virgem, que vem acontecendo desde setembro de 2024, agora estão chegando ao fim com esse próximo eclipse de lua cheia em Peixes da semana que vem. Nesse vídeo eu te explico como viver essa semana de um jeito mais de boa, usando a astrologia, claro, para te ajudar a direcionar a sua vida para caminhos que te realizem mais, com você entendendo quem você é, de onde você veio e a partir daí entendendo para onde você vai. Eu não vou falar nada determinista, não vou me apegar só a técnicas e cálculos, mas sim a um lado da astrologia mais humanista, mais psicológico, onde a gente juntos elabora cenários da sua vida que você pode estar enxergando padrões muito antigos, coisas que já são mais presentes e te abrindo possibilidades de ter uma vida mais realizada, justamente porque você vai se conhecer cada vez mais. Então a gente vai falar assim de datas importantes dessa semana, movimentações planetárias importantes dessa semana, como elas criam uma história com a semana passada, com a próxima e com a sua vida. São análises mais amplas, mas aqui eu vou trazer conversas que vão torná-las mais pessoais para você identificar de uma maneira mais fácil em cenários que estão acontecendo agora na sua vida. Só que esse trabalho dessa transformação e esse entendimento também precisa ser feito por você. Nas leituras de mapa, eu faço um atendimento personalizado. O site para você marcar a sua tá aqui. A agenda tá para novembro. Mas se você já conhece um pouco de astrologia, já tem tocado você por aí, se você já conhece há muito tempo, mas também não sabe por onde começar e quer aprender mais, quer saber do zero e de um jeito fácil de entender, eu vou dar um curso de astrologia explicando os signos, as casas, os planetas, como cruzar essas informações para ajudar você a ler o seu próprio mapa e às vezes até das pessoas em volta, onde você vai ficar estudando também, entendendo cada vez mais essa ferramenta que transforma a nossa vida. O curso vai ser lançado mais para o final de setembro, lá perto do inicinho da primavera, mas para você ficar sabendo de primeira mão sobre esse lançamento e até para ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, clica nesse link que você vai para um grupo de WhatsApp só de avisos. Quando você entrar na comunidade Astrologia de Boa no WhatsApp, foca em entrar no grupo Avisos, onde você não vai ficar recebendo mensagens aleatórias, onde não tem trocas, é exclusivamente para o curso e para conteúdos de astrologia que vão te preparar para o curso. Se quiser acompanhar meu trabalho no Instagram também, lá eu atuo com foco em astrologia desde 2018, mas no YouTube eu comecei a trazer previsões semanais nesse ano. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Se você está aqui desde aquela época, vamos que a gente tem muito o que conversar. E para vocês que estão animadas com o curso, eu também estou muito. O primeiro dia de gravações foi excelente, mas aqui a gente vai seguir com os exemplos da semana. Depois a gente entra nessa pauta. No meio do vídeo vai ter umas coisas que vai ter a ver com o que aconteceu com o eclipse na minha vida, eu quero saber na sua. Então a gente vai conversar mais sobre isso. Toda semana eu começo com uma pergunta da semana, para você poder elaborar essa pergunta enquanto você assiste o vídeo. Então separa esse momento de ver esse vídeo para você ouvir tudo com calma. Você vai precisar fazer a sua parte também, que é internalizar isso, entender na sua vida, às vezes anotar. Então, separa esse tempinho para você prestar bastante atenção e ir vendo no decorrer da semana, às vezes até voltar nesse vídeo e nos outros para complementar o entendimento desse. E a pergunta dessa semana é: por que você ainda está se escondendo de ambientes, relações, atitudes que você sente que está precisando se mostrar mais? E outra, vão ser duas. Do que você está desconfiando? Anota essa pergunta, porque você vai entender melhor no decorrer do vídeo. E tem super a ver com o escorpião, que é onde vai acontecer a lua crescente dessa semana. Primeiro a gente vai começar com essa parte de
tentar entender o que já começou a reverberar aí a partir do eclipse. Como eu disse no vídeo anterior, não precisa ser na data do eclipse. Vai lá nesse vídeo anterior, entende onde tem essa casa no seu mapa e entende sobre esse último eclipse solar em Leão. Último não, um outro que teve abrindo a sequência também, que foi em 2017, agosto de 2017. Te ajudando a botar seu potencial criativo pra fora, a se dedicar ao que você faz bem. Eu li os comentários de vocês, teve gente falando que teve filho. Filho tá super ligado às suas criações. Criar uma vida é também criar um filho. Gente que lançou projeto. Eu reparei que em 2017 foi quando eu comecei no Instagram com blog de viagem. Não era nem com astrologia ainda, apesar de já estudar astrologia, mas foi isso que preparou o terreno para 2018 eu falar: "Ué, eu já domino o Instagram, por que não passar meu conhecimento de astrologia lá?". E é uma área que eu trabalho até hoje, que mudou a minha vida, onde eu fui muito bem remunerado, onde meu conhecimento foi muito bem reconhecido, bem aceito, onde eu encontrei muita realização. Então, o que que será que estava fazendo lá em 2017, analisando as casas do seu mapa, que hoje traz essa reverberação, essa finalização desse ciclo para começar um novo ciclo atrelado a criar, olhar para sua autoexpressão, para os seus hobbies, seus lazeres, botar muita força em algo que você sabe que você faz bem e você quer fazer mais e tinha esquecido. Tudo isso vai ter a ver e vai reverberar ainda por um bom tempo, como eu disse na introdução do vídeo. Teve gente que me falou: "Foi quando eu comecei com tricô", e agora eu também estou ensinando sobre tricô, sobre crochê, a costura, né, no geral, muito mais coisas agora, mas ainda nessa mesma linha da pessoa, do que ela gostava de fazer. Tem tantas coisas. Teve gente que evita muito o relacionamento, naquela época namorou e agora tá pensando em namorar de novo. Teve gente que estava em um casamento, tinha acabado de casar, não gostou desse casamento e agora encontrou um casamento que faz muito sentido e tá se permitindo viver isso. Teve gente que mudou de país e agora está recebendo o visto permanente. Muitas coisas, muitos ciclos são muito pessoais, então precisa que você observe, mas observa porque é muito legal reparar isso. Nada como algo determinante na sua vida, mas que te traga insights de ciclos que você construiu. Como é bom já olhar a sua história e planejar as próximas que virão, né? Com a força e a capacidade de tudo que você já fez. E se orgulha. E vai criar mais coisas que a vida é sobre criar, né? E outro ponto, você que já começou a botar esse projeto adiante, ou ter coragem de entrar nesse relacionamento, ou fazer essas coisas mais ousadas, criativas, que você não estava fazendo antes, nem que seja só para dedicar mais tempo para você, para coisas que te trazem entusiasmo, alegria, diversão, e não só a performance. Como está reverberando? Porque para mim, por exemplo, a hora que eu fui gravar o curso, voltei da gravação do curso, eu nunca senti assim, eu não lembrava a última vez que eu tinha tanta paz, tranquilidade. No dia seguinte eu até fiquei doente, assim, sem voz, porque parecia que eu tinha finalmente saído do modo de alerta. Porque antes a gente fica duvidando, será que eu vou conseguir falar? Será que eu sei isso? Sendo que é uma carreira, uma trajetória enorme, que a gente se habitua tanto àquilo que a gente esquece o quão bom a gente é fazendo aquela coisa. É para você reparar isso na sua vida e ver essa sensação de: "Nossa, eu finalmente criei, eu finalmente botei para fora, eu não liguei para quantas pessoas vão querer, se vai dar certo, se vai dar errado, o que que dá certo, o que que dá errado, eu só preciso tirar isso de mim". A hora que isso sai gente, eu estava, assim, planejando até os cursos desde 2022, quem me conhece aqui há mais tempo acompanhou toda essa saga. E eu sempre fazia algo que me autossabotava ou não. Agora é o momento certo, né, não tem como a gente sofrer pelo que a gente não fez, mas depois que passa, depois que cria e você vê que a coisa saiu, e é muito mais fácil, do que você imagina, não fácil, porque foi uma longa trajetória para chegar onde a gente chega, né, mas assim, não tinha para que esse tanto de medo, esse tanto de trava, parece que, não sei, parece que a sua vida flui e alguma coisa vira, assim. Foi isso que eu senti pra mim, e as gravações foram no dia do eclipse, então me marcou muito. Coisa de mulher aqui, quem menstrua sabe como é importante também. Fazia muito tempo que eu só menstruava na lua minguante, e no dia da gravação, na hora da gravação, eu menstruei também, e foi na lua nova. E eu não fiquei nervosa nem nada, eu fiquei orgulhosa do que eu estava criando, eu fiquei feliz e falei: "Como é que eu não criei isso antes? Pra que tanto medo?". Até uma dor nas costas que eu estava, saíram assim. Então, eu quero saber de vocês também nos comentários, que vocês reparem, porque a gente falou tanto desse tema Leão e Aquário e vai falar mais, que é importante. E um ponto principal dessa semana é vocês entenderem as movimentações planetárias. As mais importantes são essa lua nova em Leão,
da semana passada, que reverbera ainda por muito tempo, com um auge daqui 6 meses, lá na lua cheia em Leão, agora foi a nova, daqui 6 meses é a lua cheia. Então, o que será que está criando agora vai reverberar lá daqui 6 meses? Foi esse tópico que a gente acabou de entrar. O outro ponto importante é a lua crescente em Escorpião, no dia 19 de agosto, quarta-feira, mas assim, quase 23h50, quase meia-noite de quinta-feira. O Marte em Câncer, que entrou dia 11 de agosto e vai até 27 de setembro, ainda mais Marte sendo regente de Escorpião, regente na astrologia tradicional. Mas é muito importante analisar Marte quando se fala de Escorpião. Essa é uma semana de lua cheia em Escorpião, né? Então, Marte em Câncer é um trânsito que a gente vai comentar aqui também nessa semana. E no dia 22 de agosto, o Sol entra em Virgem. Um ciclo importante também, que a gente vai comentar nessa semana como algo importante, mas na semana que vem que a gente vai dar ênfase total para a gente perceber e sentir esse ciclo quando ele começar. E já vai ser uma semana de outro eclipse, mas aí vai ser em Peixes e Virgem, assim como eu expliquei no início do vídeo para vocês. Vamos lá? Então, primeiro a lua crescente em Escorpião. Quando a lua crescente, o Sol em Leão vai fazer uma quadratura com Escorpião. Não sei se vocês já repararam, mas, às vezes num relacionamento que as pessoas têm muito Escorpião ou Leão no mapa, não na mesma pessoa, né, mas em pessoas separadas, repara essa dinâmica, que Leão é um signo que quer brilhar muito. Tudo para ele é otimismo, tudo vai dar certo, ele tem que pensar no melhor, tem que ir adiante, tudo que é conselho dele é valioso, é generosidade, é confiar nos outros de primeira até que o outro prove o contrário. E Escorpião faz uma quadratura. Quadratura é um ângulo mais tenso entre os signos, porque eles não combinam tanto, ainda mais sendo dois signos fixos que aparecem no meio das estações. Signos fixos são mais teimosos, porque é o momento onde as estações se fixam, não é nem o início nem o final de uma estação da troca para outra. Então são signos mais teimosos, fixos, que têm a habilidade e a missão de manter as coisas. É quem, quando decide começar alguma coisa, vai até o fim. Então, é muito natural, tanto Escorpião quanto Leão. A coisa não tá boa e a pessoa ir levando, levando, levando até aquilo não dar mais. Leão tentando se provar de que é capaz, que vai dar certo aquilo, que ainda tá bom, que tem como melhorar. E Escorpião, porque ele já se propôs, porque ele já investiu muito, porque ele gosta de estratégia, ele gosta do controle das coisas, ele quer levar aquilo até o final, mas quando vai para o final também vai embora de vez. Nessa semana a gente vai conseguir ver que a necessidade emocional, que é essa necessidade da lua crescente, tá em Escorpião, tem muito a ver com esse controle, com estratégia, com olhar para os bastidores, olhar para tudo que a gente ainda desconfia. Então, até igual eu falei lá no início, Leão confia de primeira, Escorpião não confia, Escorpião demora anos para começar a confiar. É um signo que ele quer premeditar as crises, ele quer às vezes até mostrar o mais difícil antes para entender se pode confiar e aí sim estabelecer alguma coisa. Então, Escorpião tem a tendência de tornar as coisas mais escancaradas desde o início, às vezes o lado mais escondido, mais obscuro, o lado mais difícil de conversar. Ele quer entender exatamente aquilo para depois se deixar tocar pelo lado mais positivo, mais alegre, de que as coisas vão dar super certo. É um signo que fala muito sobre cura também, porque a gente precisa entender onde está o erro, onde está o excesso, onde está a falta, para a gente conseguir ajustar tudo. Ou até mudar a página, entendeu? O que serve, o que não serve mais, o que já entrou em deterioração. Por isso que é o signo que fala de morte e renascimento. Só que lembre que a gente acabou de ver de uma lua nova em Leão, o Júpiter tá em Leão, que é o maior planeta do sistema solar. Então ele ainda fala de da gente ter coragem, autoconfiança, autoestima, alto valor, querer sim que as coisas deem certo. É um signo de fogo, então ele fala de ação. Escorpião é um signo de sentimento. Só que é como se fosse: "Beleza, botei as minhas criações pra fora, tô tendo essa coragem, tô avançando, seja num relacionamento, num projeto, num trabalho", e de repente pode vir uma sensação de: "Eu quero me esconder, não sei se isso tá certo, acho que eu tô confiando demais em mim, ou eu tô indo sem confiar muito, eu não sei", tô com uma sensação, assim, estranha. Quando se fala de Escorpião, a gente começa a desconfiar, a gente começa a querer não se recolher, mas às vezes aquela ressaca de exposição, tem muito isso também, ainda mais se você tiver Leão e Escorpião no seu mapa. É também como e a gente, para entender Escorpião, precisa entender que o Marte está em Câncer, eu vou explicar mais sobre ele ainda depois, mas traz uma carga emocional. Então, tipo: "Meu Deus, eu tô agindo muito, mas
E a minha emoção e o que eu tô sentindo, será que eu tô agindo por conta do meu passado ou será que é isso que eu quero mesmo para o meu futuro? Mas você precisa continuar botando isso pra fora, é uma lua crescente, então é uma briga entre esses 2 lados para você crescer, para você ir adiante, não é uma lua minguante, é para seguir. Se você honra seus medos, seus sentimentos mais profundos ou essa coisa de isso vai estourar, vai dar uma crise, você precisa olhar, você não precisa só negar e sair brilhando, que é o que o leão faz, só vai dar certo. É não, tem um medo, tem alguma uma coisa, algum controle que tá faltando, cria uma estratégia, para, respira, recolhe um pouco no sentido só de olhe pra dentro, honra esses medos ou essa necessidade de poder, de controle de alguma coisa, cria essa estratégia o máximo que você puder, tudo que der pra controlar, dá uma olhada e faz essa estratégia boa. O que não der, não faz. Abre mão, entrega e vai viver sua diversão, sua alegria, sua autenticidade. Aprende a abrir mão do controle também. Você que vai enxergar, a partir dessa lua crescente em Escorpião, se esse lado do controle das coisas da sua vida está em excesso ou está em falta. Tem coisa que a gente não tem como controlar. E as coisas que tem a gente também não pode negligenciar. Tem que fazer. Então, tem desconfianças que vêm que não são à toa, mas tem desconfianças que vêm que é porque a gente está só acostumado a desconfiar de tudo e achar que sempre vai ser o pior. Não pode, tem que achar um equilíbrio entre os 2. A partir dessa sua desconfiança, desse seu medo, dessa sua elaboração do mundo invisível que te aflige por dentro e te dá um sinal de alerta, você cria outras coisas para, na medida do possível, para você poder brilhar, viver sua espontaneidade e saber: "A minha parte eu fiz. Isso aqui tá tudo sob controle. Minhas emoções, meu acolhimento de mim mesma, o meu tempo comigo, o propósito por trás de todas as suas criações". Vai ter que olhar também para leão no sentido de ego exagerado. Leão não é só ego, leão é a criação. Mas sabe quando às vezes: "Ah, eu criei e não estão me aplaudindo". Então você está criando para quê? Só para ter aplauso? Qual é o propósito por trás dessa sua criação? Ou no relacionamento, eu ajudei aquela pessoa, eu entrei nesse relacionamento, mas não tá vindo de volta atrás de mim. Ok, mas o que que você aprendeu dando esse passo, indo lá atrás daquela pessoa, sendo que você nunca vai? Ou você que vive indo atrás das pessoas, e se você parar e esperar o outro perceber o seu valor também? E se não perceber, tudo bem, é porque é para outro lugar que é para você ir. É para você continuar valorizando outras coisas, outras pessoas, outras coisas dentro de você mesma, para às vezes quando uma pessoa vai embora você não ficar tão abalada, ou se a pessoa não ou se a pessoa não te correspondeu como você queria, você também não ficar tão abalado, porque você tem a você mesma, você tem as outras pessoas que te amam. Você vai ter que achar esse equilíbrio. E o outro lado é o do desapego. Então agora vai ficar muito claro coisas que você, assim, por que que você ainda não tá aparecendo? Por que que você ainda não tá mostrando o que você faz bem? Por que que você não tá mostrando o que você quer fazer bem e indo atrás disso, de se melhorar, de se aprimorar, seja na sua aparência, na sua saúde, no seu relacionamento, no seu trabalho. Você sabe que você pode ter um talento, você sabe que você pode fazer aquilo bem, por que que você ainda não tá fazendo? Não é pra isso te pesar. Esse lado de escorpião é pra te mostrar, desapega também, porque é isso, são coisas que estão fora do seu controle. Basta você querer já é uma coisa muito importante, já é um motivo extremamente importante para você fazer acontecer. Não precisa ser rápido, mas precisa ter constância. São 2 signos fixos. Então sim, é um desapego constante e é também uma criação de estratégia constante para mesmo com essa exposição toda, ou com essa busca toda dos seus talentos, do que você gosta, você não falhar, não deixar isso te assolar de maneira muito abrupta, que impeça você de continuar esse caminho tão lindo. Se arriscar assusta, inovar também, ser autêntico também, mas agora é muito necessário. Sempre foi e agora é mais ainda com esses signos aí. Também não tenha medo do seu poder. Depois que você vê que faz uma coisa bem, você também pode reparar: "Nossa, isso é poderoso". Não tenha medo desse seu poder, mas também não use esse seu poder de maneira errada, equivocada, só para alimentar coisas que não vão valer a pena. Não leva para o egoísmo. Tenha muita consciência do seu poder e não tenha medo dele. Porque lembra daquela coisa, ninguém faz melhor do que quem faz se divertindo. Se você tá feliz com o que você tá fazendo, com o que você tá vivendo, os resultados disso não alteram tanto, porque você já tá vivendo o resultado disso em presença. E é isso que a gente precisa confiar. Outra coisa disso entre confiar e desconfiar, é você confiar nos outros, mas confiar mais em você mesma. Então você não tem que focar só nessa desconfiança, não é uma confiança cega, é um confiar desconfiando.
você faz da sua parte, a partir do momento que o outro não corresponde, você conversa, aquilo não deu certo, seja no trabalho ou no relacionamento, em tudo. Ok, não funcionou. Tem uma chance de ser diferente? Não tem. Então, tchau, desapego. E assim pra vida. Então, uma lição não só para agora, mas pra vida. Confiar desconfiando. E desconfiar também querendo confiar, mas isso precisa ser comunicado. Ache esse equilíbrio, não essa tensão, não paralise nessa tensão. Vá além. Aproveita e vê também o tanto de desapego que você já fez para seguir as coisas que te faziam feliz, porque com certeza você já fez isso na sua vida. Dá uma volta no passado e vê esse tanto de coisa que você não teve controle e deu o passo e deu certo, sem você sofrer, ou porque você já sabe assim que às vezes a vida tem que mudar. Então é melhor seguir, resolver e fazer tudo que está no seu controle, mesmo que você não queira, você tem que assumir que é a sua opção do momento e aceitar como uma bênção. Isso também é importante. Usa a sua estratégia para lidar com o que já aconteceu e não uma estratégia de, ah, essa estratégia deu errado, deu errado, deu errado, focar só no que está dando errado, porque tem chance de muita coisa dar certo, mas você tem que saber ver esse lado das portas que se abrem, não só as que se fecham. Revisita a sua vida de quando você achou que uma porta se fechou, mas na verdade ela estava se abrindo para outro lado que você não esperava e hoje em dia você é muito realizado, porque deixou fluir, porque teve que deixar fluir. E tenta passar dessa vez, às vezes dessa e nessa vez, se estiver acontecendo de novo, tenta passar por isso com um pouco menos de sofrimento. E se você tá também recebendo elogios, recebendo coisas boas, seja de relacionamento ou de trabalho ou tudo, cuidado pra não ficar muito desconfiada. Porque repare, se as pessoas estão te tratando bem ou tá vindo coisas boas, você fica desconfiada, você não tá desconfiando do outro, você tá desconfiando do seu valor, sabe? Quando as coisas boas chegam até você, você tem que falar: "Eu mereço isso mesmo, isso aqui tá ótimo". E se a pessoa estiver me enganando e eu descobrir, azar da pessoa, você não estava enganando ninguém, você estava tranquilo. Então, coragem, coragem, peito aberto, estratégia para administrar suas crises, porque elas sempre virão, e bola para frente, que isso não mude o valor que você tem, só porque outra pessoa às vezes não conseguiu valorizar. Outro trânsito importante que aparece mais forte na sexta-feira é Saturno em Áries fazendo oposição a Vênus em Libra. Isso é só um lado de uma independência e autonomia que a gente já vem construindo há um tempo, desde fevereiro, mais ou menos, quando Saturno tá em Áries, sem estar retrógrado, já foi mesmo assim, mesmo estando retrógrado, mas eu digo, ele entrou de vez em Áries. A gente já tá num processo aí de desde fevereiro para mais 2 anos para frente, construindo uns passos mais corajosos, mais ousados, aprendendo a ter consistência naquilo tudo que a gente inicia, ter mais independência, mais autonomia. Mas é só para te lembrar que não é para te levar pra solidão, tá. A Vênus em Libra tá lá para lembrar que se eu tenho parcerias boas, se eu busco a justiça das relações, seja profissional, pessoal, familiar, de amizade, ou um equilíbrio interno na minha vida, aí sim eu tenho um motor consistente para buscar essa independência e essa autonomia que eu quero. Então pode vir muitos limites nas relações, ou tipo, meu Deus, estou muito sozinha, eu preciso estar mais perto de alguém, ou como é que essa pessoa pode participar de mim, da minha rotina, do meu trabalho, sem ameaçar o meu trabalho e a minha rotina, sem eu precisar dedicar tanto tempo para a relação, para ela fluir a ponto que eu me esqueça. Esse ponto que a gente já tá trabalhando um tempo, fica mais forte essa semana também, junto com uma lua em Escorpião e um Marte em Câncer, a coisa tende a ficar mais pesada nas relações, mas é para construir mais independência para cada um. Então, traga intenções claras, desejos claros, converse sobre esses desejos, não precisa brigar, vocês precisam se entender. Seja relacionamento amoroso, seja trabalho, cada um tá com um objetivo. Vocês têm que ser muito claros com o que cada um quer. E se não sabe o que quer, vai aprender o que você quer. Nem que seja conversando, nem que seja fazendo o que você não quer, e bota isso na mesa para ser negociado. E assim a outra pessoa pode ajudar você a chegar onde você quer e você ajudar a outra pessoa a chegar onde ela quer. Relação cliente e profissional também. Então, bota as intenções na mesa. E se não for para ser, ok, o que que vocês vão estar lá fazendo nessa relação onde não tem nenhum objetivo em comum? Um abraço. E aí a gente vai entrar para a explicação de Marte em Câncer, que é simplesmente uma bomba atômica emocional. Então, muito cuidado. Ele já tá lá em Câncer desde 11 de agosto. Teve um ano, se eu não me engano, gente, foi 2024, que ele ficou retrógrado lá, 2024 ou 2025? Talvez tenha sido 2025, ano passado. Não, foi tipo final de 2024 até o meio de 2025, uma coisa assim. Eu só sei que a gente já passou por lá, por esse Marte em Câncer.
E aí, pode até pesquisar no Google, que agora eu não vou ter como pesquisar, que tô correndo aqui pra sair, mas é um trânsito importante. Antes de eu explicar ele no momento, a gente traz coisas do passado e fica muito emocional, mas é um emocional agressivo. Câncer é agressivo. Quem já viu aquele caranguejinho com uma faca na mão? Aquele meme? Editor, por favor, coloca aqui. Isso é uma pessoa canceriana, eu sou de câncer, eu posso explicar e falar isso, concretamente, a gente é bravo, a gente é reativo, sabe, é um signo cardinal, ele inicia as emoções, então ele que inicia a raiva, ele inicia também o amor, ele inicia a solidão, ele vai sentir as coisas e ele vai trazer os sentimentos para fora. Quando Marte, que é o planeta da guerra, da conquista, da ação, da luta, tá em câncer, a gente vira uma bomba emocional. Então a gente pode brigar no presente por coisas que são do passado, a gente pode olhar pra cara da pessoa, a pessoa falou um "a" errado, ela respirou errado, você vai ficar olhando assim, ó, por dentro você vai estar: "Filho da fruta, que essa jossa, que essa pessoa pensa que é pra estar falando o que ela tá falando". E câncer quer tocar onde? No emocional, então ele vai atacar emocionalmente. É quando a gente quer tá pronta para armar um barraco, para trazer uma coisa da vida da pessoa lá do passado que a gente não falou, para resolver uma coisa nossa do passado que a gente não falou. Muito cuidado, não deixe isso te dominar não. Tenha cuidado, porque não vai trazer coisa boa. Escreve no seu caderno antes de qualquer briga. Claro, ele vai trazer só, emoções antigas que você precisa revisitar, memórias antigas que você precisa revisitar, mas que essas memórias te tragam força para ir onde você precisa ir, que é botando esse seu potencial criativo para fora, sua essência para fora, sua identidade para fora, sua coragem para fora. É uma coisa que vem do coração de nesse lugar eu nunca mais vou passar, mas que você não confunda esse lugar antigo com o que está acontecendo agora, não pode ficar confundindo. Você tem que sentar e conversar e saber que sozinho, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, tenta, numas conversas que te tocarem muito e vier muita raiva, você pede um tempo, você respira e depois você conversa com calma. Elabora o seu sentimento, marca uma terapia, assiste aqui esse vídeo, escreve no seu caderno, lembre não brigar à toa. Na verdade, não brigar, porque às vezes a gente sente uma dor naquela conversa que nem foi pra gente. Às vezes a pessoa já trouxe alguma coisa do passado. Você fala: isso é bagagem do passado. Por que que essa pessoa não resolveu naquela hora? Então tá falando de mim? Você tá querendo dizer isso? A pessoa tá querendo dizer assim. Aí já era, porque você vai querer o que você sentiu, ao invés de você sentar, chorar, refletir. Não tô falando de levar desaforo pra casa, mas sentir por que que esse comentário ainda dói em você. Se dói é porque tem alguma coisa, vamos elaborar, vamos entender o que é. Porque é uma coisa que às vezes até te trava pra fazer outras coisas maiores na sua vida. Então, aceita isso, entende. Se for real, ok. Se não for real, ok também. Cada um tem a sua vida, decide os passos que vai dar, mas muito cuidado na hora de devolver na mesma moeda, ou de você querer fazer o outro sentir o que você sentiu. Então, às vezes, você teve aquela frustração, você não chorou, você devolve assim, pá, na lata, escuta aqui então, cabeça de alho podre, boca de esgoto. Hã, dá muita raiva, muita coisa, mas depois no fundo o que você queria era só chorar, abraçar a pessoa e falar: "Desculpa, eu não queria ser assim, eu não sei". Então, ai, evite passar por essas humilhações, sabe. Seja uma pessoa mais, assim, menos bomba atômica. Eu acho que ninguém merece essas coisas que depois a gente fica mal, entendeu. Então estressadinhos e estressadinhas de plantão, muito cuidado, viu. Chora na cama, pega o travesseiro, grita no travesseiro, vai fazer exercício físico, foca onde seu emocional tá feliz, fala: "Pô, eu preciso de um tempo, me deixa entrar na minha concha e depois eu volto". E aí você não vai falar que eu não avisei, eu avisei. Então, tô falando isso pra mim mesma também, que eu sou canceriana, quem é de câncer ou tem planetas em câncer fica mais pistola ainda, que a pessoa já é pistola, então ela vai mas aqui a gente tenta não trazer essas distinções em signos, que todo mundo tem todos os signos no mapa e serve de reflexão para todo mundo, isso que eu falo aqui essa na semana. Isso tudo que eu falo aqui na semana. E o próximo trânsito é o Sol em Virgem. Eu acho excelente o Sol entrar em Virgem, gente, no dia 22 de agosto. Porque nesse tanto de coisa de Leão, Marte em Câncer, blá blá blá, a gente começa a trabalhar o quê? A humildade, a utilidade, criar por criar, fazer por fazer, já é legal, é legítimo, mas assim também tem que ter uma utilidadezinha ali, né, na sua vida, na vida do outro, senão é isso, a pessoa fala: "Eu vou criar uma bomba atômica porque eu quero, porque eu sou demais". E não é assim, meu filho tá bom, talvez você tenha talento para química, mas ninguém quer conhecer o seu talento de destruir a humanidade, por exemplo. Ou: "Nossa, que bom, você é muito boa em fazer isso, você é muito boa em, sei lá, falar de astrologia". Mas é por isso que você é a melhor do mundo?
é de linguagem, as coisas são linguagem, você se põe no seu lugar. Virgem é bom para botar as coisas no lugar. E a gente também, além de humildade, a gente olha mais para a saúde, para a rotina e começar a ter mais entusiasmo nisso. A gente vai entrar nesse tema depois, tá bom? Só semana que vem. Na semana que vem, eu tô preparando um conteúdo para vocês entenderem também o que significa virgem no mapa de vocês, e ele vai ser exclusivo para quem tiver nesse grupo de WhatsApp que tá querendo saber mais sobre astrologia e ser avisado sobre o curso que eu vou lançar em setembro. Então você entra nesse link, vai ter conteúdo exclusivo. Muito obrigada por me acompanhar aqui, por comentar, por participar. Eu já estou muito feliz com vocês que entraram lá no link do curso. Eu ainda nem divulguei a divulgação oficial do curso, que a gente está preparando ela, e já tem mais de 1000 pessoas. É só agradecer, é muita alegria que a gente já sabe que são pessoas interessadas em astrologia, em autoconhecimento, que estão lá. Sem contar nos comentários daqui, as visualizações daqui, os vídeos continuam chegando a quase 20.000 de visualizações. O canal começou a monetizar de novo, deu tudo certo, foi no dia do eclipse, gente, no dia do eclipse, olha que loucura. Já fazia meses que eu estava fazendo sem ter a monetização por problemas fiscais, voltou a monetizar. Então agora o editor vai ter um cachê melhor, né, gente, que ele tá tendo trabalho, é o meu irmão. Muito obrigada, Matheus. Ele já tá recebendo, tá? Não é trabalho escravo não, ele tá recebendo. Mas, assim, vai dar pra gente começar a financiar outros projetinhos, outras coisas, quem sabe uma assinatura. Então, muito obrigada por vocês que estão assistindo. Envie esse dedo aí para as outras pessoas, envia, dá pra você assistir a semana inteira, assiste na segunda, assiste na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo sai vídeo de novo. Todo domingo tem vídeo, então se você está assistindo esse, me conheceu agora, volta, entra nesse canal do WhatsApp, faz lá o meu curso, tenho certeza que você vai adorar. A astrologia vai ajudar muito a sua vida, assim como ajudou a minha, a ter uma profissão, a ser mais realizada no meu relacionamento, a ser mais realizada na minha profissão, em muitas coisas. E ainda temos um longo caminho para percorrer de outros assuntos astrológicos, mas esse é o básico, no básico não, porque não tá nada básico, mas é o início de tudo. Uma ótima semana. Antes de eu falar para você me seguir para mais dicas, tem também a tarefa da semana. E a tarefa da semana, além de você voltar lá em 2017, volta em qualquer fase da sua vida e vê qual fase que você achou assim, nó, aquela fase eu estava na pirambeira master. Ou aquilo foi horrível, aquilo foi me apunhalou pelas costas, me abandonou, foi uma traição. Que sensação horrível você estava com alguma pessoa, com a sua vida, ou quando você teve que sair de um lugar que você gostava muito, de um emprego que você gostava muito, ou uma fase financeira muito difícil. E lembra como você se recuperou. Quais foram as ferramentas que você utilizou, o que que você fez. Volta nessa fase, não confunda ela com o seu presente, mas veja a força que você teve e o que que você fez para fluir a partir de um desapego, algo difícil que te trouxe para uma fase que é o que você está vivendo hoje, que aprendizado você teve para você estar pronto para os próximos que virão. Não tô falando que é nada de desapego agora não, mas aí vocês entenderam, eu expliquei no vídeo inteiro sobre essa lua cheia em Escorpião. Continuem comentando, que eu adoro, eu vejo tudo, não dá para responder tudo, mas assim, eu vou lá olhando e tentando trazer a conversa aqui para vocês. Mas agora com a assinatura, né, depois do curso a gente vai pensar em mais assinatura também, muitas coisas, porque eu tô, assim, muito feliz e impressionada com o tanto de gente interessada nesse assunto e gostando da linguagem como eu transmito a astrologia. É muito bom ter vocês aqui, de coração. Uma ótima semana e vamos nos preparar para o próximo eclipse, porque nunca para. A vida é uma viagem mesmo. Vamos apertar os cintos? Me siga para mais dicas, você vai precisar.